O título da mensagem de hoje é: eu quero que você não ande, eu quero que você preste muita atenção, evite levantar. Claro que se não conseguir, tranquilo, vá para o banheiro, mas aguenta, espera um pouco, ouça com atenção. E o título de hoje, Deus tocou no meu coração para ministrarmos aqui. Escute, preste atenção: a bênção de ofertar na obra do Senhor. Glória a Deus, benção demais essa empolgação. Pleno Evangelho entende, sabe que a palavra de Deus é completa e Deus tem muito para nos ensinar acerca desse assunto. Fala aí para quem, esse amado, fala assim, ó: a bênção de ofertar na obra do Senhor. Fala para ele. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versos 6 e 7. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz, NAA, né? Sempre diz assim a palavra do nosso Deus: e isto afirmo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Verso 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não está à toa esse texto. Que texto maravilhoso. Será que dá para você dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. E aqui o texto não está falando de sementes, não está falando de sementes para você plantar. O texto está falando de dinheiro, para ser direto: plantar, ofertar, contribuir na obra do Senhor. É uma bênção, pastor? O próprio título diz, escute, é uma bênção você contribuir, ofertar na obra do Senhor. O assunto que nós vamos falar aqui, existem infelizmente muitos crentes que não entendem sobre isso. Existem crentes que são meninos demais sobre esse assunto. Por que nós estamos ministrando? Para você crescer nesse entendimento, para você saber o quanto esse assunto é uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos conseguem receber essa mensagem, digam amém, glória a Deus. Vamos ler o texto junto, vai deixar o texto aqui, 1, 2, 3, o versículo de número 6, vamos ler 1, 2, 3 e isto afirmo. Espera só um pouquinho, a gente vai começar mais firme aqui, eu acho que eu atrapalhei você, vamos lá, 1, 2, 3 e isto afirmo. Todos, você está aqui para cultuar, vamos lá: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Versículo número 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus por isso, hein? Aleluia, bênção demais. Queridos irmãos e irmãs, em se falando de culto a Deus, em se falando de culto como este, muito de nós não compreendemos o que é isso. Não compreendemos o que é o culto a Deus. Quando nós pensamos em culto, nós pensamos em receber e por aí vai. Muito crente vem, vou lá para receber. Pastor, mas não é para ir para receber? Não é só isso. Culto não é só receber. Nossa expectativa de vir à igreja geralmente é: o que Deus vai me dar nesse culto? O que Deus vai proporcionar para mim nesse culto? Nesse culto. Misericórdia, final do ano, cansado, o dia inteiro pregando aí, o ano inteiro. Querido irmão, até a nossa oração, ela é o seguinte: Senhor, dê-me um culto abençoado nessa noite. Você já fez essa oração?
Mas se você prestar bem atenção, o culto, ele é para Deus, não é para nós. Então eu vou repetir isso. Deus já começa a revelar essa palavra no teu coração. Nós não estamos aqui para receber o culto. Tá doido, tá maluco, quer cair? Quem merece culto é a Deus, veneração é a Deus, adoração é a Deus. Nós estamos aqui para dar o culto. Então não é, Senhor, me dê um culto abençoado. Senhor, receba o culto que eu vou te oferecer. Então a gente já começa a entender o quê? Que cultuar a Deus é dar. Cultuar a Deus é oferecer. Cultuar a Deus é entregar a Deus. Nós viemos aqui para entregar ao Senhor, amém? Várias coisas que nós entregamos, várias coisas que nós oferecemos para Deus. Se nós entendêssemos o significado de igreja, nós não faltaríamos do culto. Igreja, a palavra grega eclesia, significa chamados para fora. O sentido ali é pessoas, naquele contexto do rei, que chamam as pessoas para fora de suas casas, para a reunião com o rei, para ouvirem o que o rei tem a dizer. Jesus usa essa mesma palavra eclesia para falar a respeito da sua comunidade, da sua igreja. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: eu, Jesus, convoco os crentes para saírem das suas casas, para se reunirem neste lugar, para ouvirem o que eu, Rei Jesus, quer dizer. O amém foi fraco, mas está tudo bem. A realidade é essa. Nós não faltamos, ou melhor, se nós não entendermos isso, nós vamos faltar um monte de culto. Eu não falto culto porque eu entendo que é convocação do Senhor Jesus para a minha vida. Culto é lugar onde crente se reúne. Crente tem que se reunir. 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 A não ser que você não queira ouvir o que o mestre, o que o Senhor, o que o Rei Jesus quer dizer. Fala para quem está do teu lado aí, ó. Crente tem que se reunir em nome de Jesus. Você entende que é uma convocação? Você foi convocado para estar aqui? Você entende disso? Não? Ok. Então vamos seguir. A nossa expectativa é sempre receber, mas o culto é dar. Sendo que na realidade, meu irmão e minha irmã, o crente ele vem para a igreja para fazer o quê? Para cultuar a Deus. Nós estamos aqui para cultuar. É claro que quando nós prestamos o culto a Deus, quando nós viemos à igreja, nós não saímos de mãos vazias. Nós recebemos renovo, nós recebemos a palavra, nós aprendemos. A gente não sai de mão vazia, a gente vem para oferecer o culto, mas a gente recebe da parte de Deus. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que recompensa. Deus é um Deus maravilhoso, que você vem para adorar e você não sai de mão vazia. Ele te entrega aquilo que você necessita. Você vem, adora, Ele te entrega. Mas a gente não vem para trás dele, atrás do Senhor para isso. A gente vem para agradecer, para celebrar, para adorar. Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam, amém? Então nós precisamos entender, querido irmão e irmã, que quando nós viemos à igreja do Deus vivo, nosso propósito é nos oferecer como sacrifício vivo. Abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Olha lá o que o texto da palavra de Deus diz. Quantos estão recebendo? Digo amém. Olha lá o que diz, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo o seguinte: por mais que você está sem vontade, venha oferecer o seu culto a Deus. Por mais que as coisas não estão indo bem, venha oferecer o culto a Deus. Por mais que você não esteja fisicamente bem, venha oferecer o culto a Deus. Nossa mentalidade vai mudar nessa noite. Eu preciso ensinar vocês aqui, amém? Eu preciso deixar isso para o seu coração. Nosso culto, eu não estou bem, pastor, não estou legal. Vem, é sacrifício vivo. Até parece estranho, né? Sacrifício, você morreu. É isso mesmo, morrendo para suas próprias vontades e vindo aqui fazer a vontade de Deus.
É isso, né? O crente, ele vem na igreja para oferecer seu culto, mesmo quando algo não está legal, algo não está bem, algo não está bacana. Ele vem para a igreja, ele não falta, ele vem. Ou seja, a igreja local, querido irmão, irmã, é um lugar onde se reúne os crentes, onde se reúnem os crentes para adoração ao Senhor. É na igreja que nós oferecemos a nossa adoração a Deus. É na igreja que nós oferecemos a nossa atenção a Deus. É na igreja que nós oferecemos os nossos dons a Deus. É na igreja que nós oferecemos as nossas habilidades a Deus. É na igreja que nós oferecemos as nossas súplicas, as nossas ofertas, enfim, todo o nosso ser é na igreja. Pastor, e o que faz parte do culto quando nós nos reunimos, pastor? O culto tem então oração, o culto tem louvor, o culto tem adoração, o culto tem ensino da palavra de Deus, o culto tem testemunhos de bênçãos, e também o culto tem o momento dos dízimos e ofertas. Esse é o culto de hoje, o culto que nós oferecemos a Deus. É uma bênção isso. Agora, infelizmente, alguns crentes, eles recebem bem quase todos os tópicos que nós citamos aqui do culto. Eles recebem bem todos esses. Agora, quando chega o momento de adorar a Deus com as suas finanças, o que acontece? O crente reage como se isso não fizesse parte do culto. O crente reage como se isso não fosse parte do culto. Ah, está falando de dinheiro. Eu preciso ensinar isso para você. Infelizmente, querido irmão, irmã, eu já vi crentes saindo da igreja na hora da oferta, indo embora. Eu já vi crente, irmão, desanimado na hora da oferta. Você já deve ter visto já na hora do louvor, oh glória a Deus, a pessoa está aleluia, na hora da palavra, recebe essa palavra. Na hora da oferta faz um bico, desanima. Quem já viu isso aí? Não precisa falar não, porque vai que é o irmão que está do seu lado, misericórdia. Por que, pastor? Porque não entendeu que o momento da oferta é o momento de cultuar a Deus. O momento da oferta é o momento de celebrar a Deus, é o momento de honrar a Deus. Mas não, não, isso aí, pastor. Tem gente que pensa que na hora da oferta o culto já acabou. Por isso que às vezes na hora da oferta alguém está ministrando a oferta aqui, graças a Deus, aqui nós estamos melhorando nisso. Mas quando alguém está ministrando a oferta aqui, tem um conversando com ali, o outro para cá, o outro levantando. Não, é o momento da mesma atenção que nós estamos dando na hora do louvor, na hora da palavra, também é a atenção que nós devemos dar na hora das ofertas, dízimos e ofertas, amém? É por isso que nessa igreja, para a glória de Cristo Jesus, quando chega a hora da oferta, nossos irmãos celebram a Deus. Não sei se você já prestou atenção, agora vai ser o momento dos dízimos e ofertas, e aí a gente começa a aplaudir, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque essa igreja está sendo ensinada de que adorar a Deus, que o momento da oferta também é adorar a Deus, também faz parte do culto, glória a Deus. Nós vemos a riqueza do nosso texto base, 9:7 de 2 aos Coríntios. Olha só que riqueza é essa, olha só a palavra: cada um contribua segundo o propósito, segundo tiver proposto, perdoe-me, no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pastor Coutinho, como que eu vou dar o dinheiro e eu vou dar com alegria, pastor? Como que eu vou fazer isso? É porque você talvez não entendeu o que é adorar a Deus. Você não entendeu o que é adorar a Deus em relação às ofertas. Você não sabe o que ofertar na obra de Deus, o que significa. Por isso que vem a tristeza. Porque quando eu vou contribuir, quando eu vou ofertar, eu me alegro. Por quê? Porque eu sei que eu só estou dando porque Ele colocou primeiro na minha mão. Eu não posso dar
aquilo que não está comigo. Se eu estou dando, se eu tenho para dar, é porque Deus forneceu a semente. Quantos me escutam, digo amém. Então ouça com atenção aqui, meu irmão. Quando nós estamos na igreja e oferecemos nossa oração, quando nós estamos nesse culto e nós oferecemos a nossa oração a Deus, o que isso significa? O que está por trás dessa oração? Dessa atitude de orar, o que está por trás? A nossa atitude está dizendo o seguinte: que o Senhor seja a nossa força e a nossa sabedoria. A nossa atitude em orar, a nossa prática em oração, em orar, diz muito. Tem uma mensagem por trás da nossa atitude de orar. E qual é a mensagem? Quando eu oro, eu estou dizendo com essa atitude: eu vou na tua força, não na minha. Eu vou na tua sabedoria e não na minha. Quando, querido irmão, nós oferecemos nosso louvor a Deus, aqui no culto, né? Você acabou de louvar aqui as 3 canções, te adorar, ó Deus, Ele está aqui. Enfim, quando nós estamos oferecendo nosso louvor a Deus, nós estamos dizendo com essa atitude o quê? Que nós somos gratos em tudo aquilo que Deus tem feito. E o fato de adorar, o fato de louvar a Deus, tem uma mensagem por trás disso. Qual é a mensagem, pastor? Que eu sou grato em tudo que Deus tem feito. Por isso, meu irmão, tem crente que infelizmente ele não sabe por que ora, ele não sabe por que dá dízimo e oferta, ele não sabe por que ele testemunha, ele não sabe por que ele ouve a palavra. Por quê? Porque ele não entende. Mas graças a Deus você está aqui, e Deus, através da palavra dele, está abrindo o nosso entendimento nesta noite. Quando nós estamos, meu irmão, oferecendo a nossa adoração a Deus, também diz algo, também tem uma mensagem por trás desta atitude. O que, pastor? Qual que é a mensagem, pastor? Quando nós estamos oferecendo a nossa adoração a Deus, a mensagem que está por trás é o que? Que nós reconhecemos que Deus é o único e verdadeiro Deus. Quando nós estamos aqui, que nem agora, você está oferecendo a sua atenção agora para a palavra. Graças a Deus aqui não tem ninguém olhando no relógio, aqui não tem ninguém indo para o banheiro, não tem ninguém ficando andando para a igreja. Aqui todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. Essa atenção que você oferece à palavra de Deus, ela diz muito também. Há uma mensagem por trás disso. Qual é a mensagem, pastor? Por trás da atenção que eu dou à pregação da palavra de Deus. A mensagem é o seguinte: que o conhecimento de Deus é maior do que o meu. Quando eu estou dando atenção à palavra de Deus, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu não quero ir no meu conhecimento, eu quero aprender com o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Tudo que a gente faz na igreja tem uma mensagem por trás. Tudo que a gente faz aqui, nós temos uma mensagem por trás. Quando vem alguém aqui na nossa igreja testemunhar, contar um testemunho de vitória, qual é a mensagem que vem por trás também? Qual é a mensagem? Alguns, quando ouvem alguém testemunhando, alguns ficam: essa daí se sente a queridinha, ou esse se sente o queridinho. O propósito não é produzir isso. A mensagem que está por trás, quando alguém está contando testemunho, é dizer o seguinte: olha, assim como Deus agiu na minha vida, Deus também pode agir na sua vida, nessa situação que você está vivendo. Há uma mensagem por trás de cada ação nossa no culto. Agora, em se falando de dízimos e ofertas, em se falando de ofertar a Deus, cultuar a Deus com as nossas finanças, há uma mensagem por trás, pastor? Será que há uma mensagem por trás no momento do dízimo e oferta? Claro que sim. Escute, preste atenção. Se tudo que nós fazemos aqui, oração, testemunho, adoração, louvor, atenção na palavra, tem uma mensagem por trás, no momento da oferta, do dízimo, também tem uma mensagem por trás. Fala para quem está do teu lado: tem uma mensagem por trás quando você oferta. Fala para ele assim: essa atitude sua diz muito. Fala para ele. Pastor, qual que é a mensagem que está por trás? Número 1, que o dinheiro não é o nosso Senhor. Essa é a mensagem que tem por trás. Queira você achar ou não, essa é a realidade. Quando eu dizimo
oferto, honra ao Senhor. Eu estou dizendo com essa atitude: o dinheiro não é o meu Senhor, mas é o Senhor que é o meu Senhor. É o Senhor que é meu pastor, e Ele não faltará. Qual é a mensagem que está por trás quando nós honramos a Deus com as nossas ofertas e dízimos? Que a nossa confiança está em Deus. Eu vou declarar e vou orar. Tem muita gente que a confiança ainda está no dinheiro, você nem percebe. Deus vai te mostrar. Oi, isso é bom. Isso é bom. Deus vai te mostrar nesses próximos dias. Se fosse para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, você não entregaria a sua vida para Jesus. Se entregou a sua vida para Jesus, você tem que viver da forma que Deus quer agora. Nos próximos dias o Senhor vai mostrar. Tem gente que nem acredita. Não, pastor, jamais confiança aí no dinheiro. Confiança está em Deus. Manda até um carioca ainda, em Deus. Não adianta mandar um carioca aí, não adianta. Vai ser bom Deus mostrar para você. No momento da oferta, do culto, quando nós oferecemos a nossa oferta ao Senhor, o que isso diz? Essa atitude diz o seguinte: que nós cremos que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Porque o cara que não acredita nisso, o cara fala: não, eu não dou nada, não vou dar nada. Mas o crente que acredita: eu vou cultuar a Deus. Essa atitude diz: o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. O que está por trás quando nós ofertamos? Número 4, que a nossa estabilidade está no Senhor. Tem gente que está achando que a estabilidade está no dinheiro. Não, a estabilidade está no Senhor. A estabilidade está no Senhor. É difícil dar um glória, né? Nesse calor ainda, né? Difícil dar um aleluia, difícil vibrar com a mensagem dessa. Por quê? Porque vem de encontro em nossos corações. Sua estabilidade não está no dinheiro, a sua estabilidade está no Senhor. Eu gosto desse texto. 1 Timóteo. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus aí, hein? Glória a Deus. Posso compartilhar com tranquilidade aqui, amém? Eu falo em relação ao tempo, amém? Ixi, pode ficar tranquilo, meia-noite a gente termina, fica tranquilo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Até sei o versículo que o pastor vai usar, e já sabe, não aprendeu ainda. Vamos lá. 17. Eu falei 7, falei errado. 17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Você deve ter ouvido que a riqueza traz estabilidade de alguém do mundo, porque o Espírito de Deus fala que a estabilidade está no Senhor. A estabilidade, glória a Deus, a estabilidade está no Senhor, não no dinheiro. Quando eu contribuo, quando eu honro ao Senhor, quando eu oferto, quando eu dou os meus dízimos, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu entendo que a minha estabilidade está no Senhor. Número 5, quando eu contribuo, oferto, o que eu estou dizendo com essa atitude? Que é Deus que me sustenta, que o meu sustento vem do Senhor. Cada tópico aqui a gente poderia fazer, se Deus quiser, em janeiro a gente vai voltar ao café com o pastor. A gente poderia falar textos de cada tópico aqui. Já vai voltar ao café com o pastor. Tem gente que nem sabe o que é isso, mas fica tranquilo que vai voltar. Vai voltar o que, pastor? Nem sei, você vai saber.
Número 6, quando eu contribuo, honro ao Senhor, o que acontece? Essa minha atitude diz o seguinte, é uma mensagem por trás. E qual é a mensagem? Que cremos numa colheita da parte de Deus. Você já deu, eu lembro o meu pai, né, que dorme no Senhor. Ele adormeceu em julho do ano passado. E um dia eu cheguei para ele e falei: pai, eu estou dando uma oferta para o Senhor aqui. Ele falou: ô filho, o pai não precisa. Pai, mas eu não estou dando porque o Senhor precisa. Eu estou dando para honrar o Senhor. Ah, sim, filho, então obrigado, está aqui. Você que tem pai, você sabe disso. Se ofertar para pai ou para gente generosa, que você oferta, parece que você não ganha dele, porque ele dá um jeito de te retribuir depois. O Deus Pai é da mesma forma. O Deus Pai é da mesma forma. O Deus Pai é da mesma forma. Não que eu esteja incentivando você a comprar a Deus. Você nunca vai conseguir comprar a Deus. Eu só estou te incentivando de que quando você dá, não perde, não sai nada de você, acrescenta em você. Quase quebrei o dente aqui. Tem gente que pensa: ai, meu rim, eu tenho dízimo. Ah, pelo amor de Deus, nem dá. Nem dê. Ai, vai faltar, nem dê. Não é por tristeza, mas é para honrar a Deus. Aleluia. Eu vou pregar, amém, glória a Deus. Quando nós contribuímos também, o que essa atitude diz? Que o amor que eu tenho não está no dinheiro, mas o meu amor está em Deus. Essa que é a realidade, meu irmão. Quando eu contribuo, quando eu oferto ao Senhor, o que significa isso? Qual é a mensagem que está por trás? É a gratidão que eu tenho na igreja que eu faço parte. A igreja que prega, que me ensina, a igreja que ora quando eu preciso, a igreja que aconselha quando eu preciso, a igreja que me dá atenção quando eu preciso. É questão de honra. É como um filho que está na casa dos seus pais e honra a casa onde ele está, recebe proteção, cuidado, promoção. Querido irmão, nunca se esqueça. O que é, pastor Coutinho? Que contribuir financeiramente na igreja faz parte do culto, e isso é uma bênção para as nossas vidas. É uma bênção. Cultuar a Deus de forma plena, completa, perfeita, é ter uma vida que oferece também as finanças para honrar a Deus, amém? Na sua vida de fé, meu irmão, você deve honrar a Deus com as suas finanças. Provérbios 3, verso 9, o verso 10 também, olha só o que diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Deixa o verso 9. Honre ao Senhor, honrar ao Senhor com os seus bens. Eu lembro do pastor João pregar isso daqui e ele usar a tradução: honre ao Senhor com suas fazendas, né, pastor? Honre ao Senhor com seus recursos financeiros. Honrar ao Senhor. E aí o texto diz: com as primícias de toda a sua renda. É honrar a Deus. O verso 10 diz: e os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Não é o pastor Coutinho. Você está recebendo a palavra do pastor Coutinho. Não é, pastor Coutinho. É a palavra de Deus. Quando você honra o Senhor com seus bens, e você honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda, o que está acontecendo? Os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Glória a Deus. Deus está nos dando sementes para nós semearmos. Deus está nos dando sementes. Deus está fornecendo sementes. Deus está colocando na nossa mão sementes para nós semearmos.
Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele assim, ó. Pergunta não, né? Faz essa declaração. Diga para ele. Não vai nem dizer para ele, porque nós estamos pregando para nós mesmos. Vai falar para você mesmo. Diga assim, ó. Eu não posso viver a vida cristã comendo a semente. Eu não posso viver uma vida cristã comendo a semente. Não, de modo algum. Pastor, o que é isso, pastor? Só vou te falar o que é. O crente que oferece sua oração, sua adoração, a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, ele está vivendo uma vida cristã, é isso aí, boa. Mas não pode faltar na sua vida cristã a vida de honrar a Deus com as suas fazendas, com as suas finanças. Não pode faltar. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte. E uma coisa também, meu irmão, importante aqui para as nossas vidas, é que se nós vivemos uma vida retendo o que a gente deveria dar, isso vai trazer para as nossas vidas malefícios e não benefícios. Existe uma parte do seu sustento que você tem que dar. Existe uma parte do sustento do crente que ele tem que oferecer a Deus. E se ele não o fizer, isso não vai ser bênção para ele. Por isso que o título dessa mensagem é ofertar a Deus. É bênção, a bênção de ofertar a Deus. Do sustento que Deus te dá, são dois tipos desse sustento: pão e semente. O pão é para você comer, a semente é para você plantar. Se você come a semente, você está retendo aquilo que você deveria dar. Isso não vai ser bom para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Olha só o que diz, ó. E Deus, está aqui? Que dá semente ao que semeia. Escute, quem está ouvindo a palavra? Para de preconceito, me escuta primeiro. Lá fora você medita, pensa, analisa, peça direção para o Espírito Santo e só escuta a mensagem, tá? Deixa para olhar a sua Bíblia depois, analise o texto, analise o que eu estou te dizendo, ok? E depois eu estou pregando aqui debaixo da unção do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. O texto está dizendo o seguinte: e Deus que dá semente ao que semeia. Quem que dá a semente? Deus. Essa palavra dá é fornecer, é Deus que fornece a semente. A semente que eu oferto, foi Ele que me deu. E quando eu oferto, Ele dá mais semente. Eu oferto, Ele dá mais semente. Eu oferto, Ele dá mais semente. E nunca cessa, porque Ele fornece. É como onda do mar. Logo vem atrás outro, aí vem atrás outro. Nunca cessa. Agora cessa quando, pastor? Quando eu como essa semente. O Deus, Ele dá a semente ao que semeia, e pão para alimento. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Do seu sustento, duas coisas vêm: pão e semente. Pão é para você comer, é o seu sustento, vai para cima, glória a Deus, é teu, mas a semente não é tua. A semente é para você plantar. E eu prego aqui para que crente se arrependa e não coma a semente, porque isso não vai ser bênção para você. O pão, ele simboliza o que, pastor? Simboliza o sustento diário. A semente simboliza o que, pastor? O dinheiro que Deus me dá para ofertar, para plantar. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, o próprio Deus é quem coloca a semente em nossa mão para semearmos. A semente que Deus nos dá é para ser plantada.
Ou seja, parte do sustento mensal que Deus coloca na minha mão é para eu honrá-lo na igreja que eu faço parte. Pastor, o que muitos crentes estão fazendo, pastor? Eles estão comendo o pão e a semente. Vivem uma vida cristã e não se ligam para isso. Não ofertam, não dizimam, não dão nada. Não dão nada. Ah, Deus já é Deus do ouro da prata, né, pastor? Ah, Deus, Ele... E desculpas e mais desculpas. Agora, alguém pode dizer também, pastor, eu não oferto, pastor, porque não sobra. Eu não oferto porque não sobra nada, pastor. A reflexão é simples aqui. Se Deus fornece a semente ao que semeia, e a pessoa está dizendo que não sobra, alguém está mentindo aí, sim ou não? Se Deus fornece a semente ao que semeia, mas a pessoa diz que não tem a semente para dar, quem está mentindo? É Deus ou é a pessoa? Quantos estão entendendo? Eu não sei se você está compreendendo que a semente que nós ofertamos, você está entendendo que eu estou falando de semente? A semente, aquilo que nós ofertamos, é Deus que coloca na nossa mão. Não tem como a gente não dar, se é Deus que está. Melhor, não tem como a gente não ter para dar, se é Deus quem colocou a semente. O problema é que a semente está vindo e as pessoas não estão plantando, estão comendo a semente. Provérbios 11, 24. Isso aqui vai arrebentar com tudo. E arrebenta mesmo com a religiosidade. Arrebenta mesmo com a avareza. Vamos para cima em nome de Jesus. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Existe uma parte que é justo você dar e não reter. Mas se você retém aquilo que é justo, aquilo que é você que tem que dar, não vai ser bênção para a tua vida não. Ah, mas o outro está lá fora, nem dá nada, nem sabe o que é dízimo. Aquele está na ignorância. Uma vez é quando a luz chega no nosso coração. Quem está lá fora, está lá fora. Agora crente, a luz chegou. Quem está lá fora não recebeu o chamado para ser dizimista e ofertante. Aqui dentro nós recebemos o chamado para ser dizimista e ofertante. E uma vez que a gente recebe o chamado e não vai, isso não vai ser bênção. A gente está retendo aquilo que é justo. O que é justo a gente dá. O dinheiro que você recebe todos os meses, querido irmão ou irmã, parte dele é para o seu sustento. A grande parte, a maior parte para o seu sustento. Mas parte dele é para você ofertar. Quantos creem nisso? Existe uma parte justa para você ofertar. E se você não o fizer, isso será prejudicial na sua vida financeira. Para o crente. Pastor, é estreito para o crente, hein? É estreito quando não se quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas quando a gente se entrega tudo por completo, então a gente começa a viver uma vida extraordinária, abençoada. Olha o que o texto está dizendo. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Os dizimistas dessa igreja, eu faço parte, minha esposa também. A gente ficou pobre por dar os nossos dízimos e ofertas? Não. Inclusive tem um vídeo na internet lá que o cara chegou e falou: você é dizimista? O cara, sou. Quantos anos? Há 10 anos. Oh, rapaz, você sabia que você guardasse o dinheiro, o valor desse dízimo aí, você estaria com uma Ferrari? Ah, é? Sim. E você é dizimista? Eu não. Eu guardo, eu não sou dizimista. Cadê a Ferrari? Ó, Miguel. Você não falou que não dá o dízimo? Cadê a Ferrari sua? Conversa de Satanás. Ó,
lero. Cabe a você refletir e meditar nessas palavras. Ninguém é bobo, rapaz, de ficar 10 anos dizimando e ofertando nessa igreja e não ver nada acontecer. Quem é bobo? Existe uma bênção, um favor naqueles que honram ao Senhor financeiramente falando. Olha lá, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Quem é esses uns aqui? Aleluia! Estou com tristeza não. É porque você é pastor. Desde quando eu era lá do pastor João, vai pegar o caderno caixa lá. Sempre para a glória de Cristo eu entendi isso. Prazer era contribuir, era ofertar. O prazer. Porque se eu dou é porque Ele me deu. E se eu estou dando, vai vir mais depois. Porque quando eu dou, eu estou plantando. Quem semeia, vai colher. Olha lá. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Posso falar tudo, sim ou não? Vou falar. Quem pensa que saiu no lucro porque ficou 3 meses sem dar dízimo na igreja, não saiu no lucro não. Pai, fiquei 3 meses economizando, não deu dízimo. Saiu no lucro não. Porque você reteve o que você deveria dar, da parte que é justa. Quem pensa que saiu no lucro porque não deu o dízimo do 13º, fiquei com 100%. Só pegar o texto aqui e ler. Como que o glória a Deus diminuiu, irmão? Eu prego tranquilamente, sabe por quê? Esse assunto, olha como que esse assunto fica, né? Mas eu estou aqui na direção do Espírito Santo. Sabe para quê? Na direção do Espírito Santo? Pregando livremente, porque eu não tenho nenhum tipo de interesse no seu dinheiro, alguma coisa. Deus conhece o meu coração. Julgue se você quiser. Eu preciso ensinar o povo de Deus a pensar de forma correta. Se tem muitos malandros aí fora, aqui não tem, para a glória de Cristo Jesus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante e faço isso com muito amor. Glória a Deus por isso. Eu não vou reter aquilo que eu tenho que dar. Quando eu recebo meu salário, ou venda de livro, ou qualquer outra coisa, eu sei que parte dela é uma sementinha, é semente, e eu tenho que plantar. Receba, e eu planto. Quem pensa que saiu no lucro, porque não é dizimista mais, na verdade, está ao contrário. Pastor, o que acontece, pastor? Se eu retenho o que é justo, pastor, o texto diz: cai na pobreza. Provérbios 11, 24. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Esse acabam na pobreza aqui significa que daquela porção que você recebeu, mas não ofertou o que é justo, essa porção não irá render. Essa porção que você recebeu, se você honra ao Senhor com aquilo que é justo, que nós cremos que é os 10%, e você vai ter certeza que os 90% vai render muito mais do que os 100% que você ficou. Pode ter certeza disso. Então, se você pensa que você economizou não dando ao Senhor aquilo que você deveria dar, eu tenho pena de você. Na realidade, esse dinheiro que você não honrou a Deus, ele foi destinado para outra coisa. Presta atenção aqui, crente. Espiritualmente falando, a parte que é justa, ela vai para algum lugar. Eu prefiro vincular a parte que é justa, espiritualmente falando, para Deus. Porque se eu não vinculo, de alguma forma ela sai de mim. Pastor, o que você está dizendo com isso, pastor? Quero dizer para você que a nossa semente, quando nós não semeamos na obra de Deus,
essa parte que é justa, ela vai ser semeada em outra coisa. Eu prefiro dar para Deus. E você? Eu prefiro dar para Deus. Eu prefiro dar para o Senhor. E vou te falar, hein, o cara que retém, eu vou te falar, posso falar tudo, sim ou não? O cara que retém é carro que vive estragando. É essa parte espiritualmente que vai para o outro lado. Se você não semeia a Deus, se o crente não faz o que está sendo pedido, eu vou falar, esse dinheiro, esses 10% vai para outra coisa. É carro que vive estragando, é dinheiro que vive perdendo. É igual a obediência. Eu não obedeço a Deus, todos nós obedecemos, só precisamos saber quem a gente obedece. Eu prefiro obedecer a Deus, amém? Ninguém fica sem obediência. Todos nós obedecemos, até o ladrão obedece. Obedece não a Deus, mas a corrupção. Quem está entendendo, diga amém. A vida nossa é de influência, a vida nossa é de obediência. Só que eu prefiro vincular a minha obediência ao Senhor. Eu prefiro vincular aquilo que é justo, a parte do meu sustento, ao Senhor. Porque eu sei que se o conhecimento chegou até mim e eu não faço isso, não vai ser bênção para mim, vai ser prejuízo. Quantos me entendem, diga amém. O crente que retém é venda que não sai. Está vendendo alguma coisa, está vendendo a casa, está vendendo terreno, está vendendo... não sai, trava a vida do crente. Crente que sabe que tem que fazer, mas não faz, trava tudo. Eu prego daqui para quê? Por que eu prego aqui? Eu prego para que você tenha a sua vida espiritual destravada, financeiramente falando, no nome de Jesus Cristo. Aí eu já sou abençoado, eu já tenho tanta coisa, Deixa eu te falar, você poderia ter até mais, porque o texto diz que quem dá com generosidade vê aumentar as suas riquezas. É remédio que vive comprando. Não adianta, crente, não dá para você ver. Não, retém aquilo que você tem que dar para você ver. Não vai dar bom para o nosso lado. Quem está entendendo isso, diga amém. Está aqui o texto, está aqui a palavra. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, meu, faça a tua parte, fala para ele. Quando você não dá aquilo que é do Senhor, fala para ele, você não está economizando não, você está perdendo de receber muito mais. Quantos lembram dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, Jesus Cristo disse, estão curados. Quantos receberam a cura? Os 10. Quantos voltaram? Um voltou. E ele voltou para quê? Para agradecer. O que o Senhor disse para ele? A sua fé te salvou. Esse que voltou, ele não só recebeu a cura, mas ele recebe também perdão dos seus pecados. Deixa eu te falar, toda vez que a gente volta em gratidão, toda vez que a gente volta em gratidão, o Senhor tem mais para nos entregar. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, receba essa palavra. O Senhor nos dá 100% do nosso sustento. Sim ou não? Ele não dá 90%, ele não retém na fonte. Ele dá 100%. Agora quando eu volto, mas eu dei 100% para vários crentes e você está voltando. É que eu volto aqui para agradecer com os 10%. Ah, é? Então vai também com a bênção. Meu irmão, creia se, acredite se você quiser, mas ao dizimista as coisas são top demais. É botijão de gás que dura um montão. Não precisa nem falar amém mesmo, porque é verdade. É pneu do carro que dura, ó. É comida que não tem muita coisa na comida, mas você está comendo, que delícia, que gostoso. Por quê? Porque há prosperidade para aquele que honra ao Senhor. E prosperidade não é ser milionário, prosperidade é bem-estar, contentamento, satisfação. Você não precisa ir lá para como que chama aquela torre Eiffel, é isso aí?
Você entendeu? Lá em Paris, aí? É? Você não precisa lá na Torre Eiffel, não. Não, pega aqui, ó. Aqui em Ourinhos, ali na frente, ali, pra você ver os patinhos passar lá. Não é patinho, né? Que passa na frente da... Nossa, que da hora os patinhos, rapaz, que bacana. Glória a Deus. O crente que é crente não precisa estar muito longe. Ele tem bem-estar, tem alegria. Você não precisa estar com um caviar aqui, não. Ah, esse caviar aqui. Quem conhece esse caviar, hã? Eu não conheço não, nunca ouvi, só ouvi falar só. Caviar, comida de rico, curioso fico, só sei que se come na mesa de poucos. Mas você pode estar ali com uma comida bem simples aqui, mas você está dizendo obrigado, Senhor Jesus, por lugar que eu estou. Por quê? Porque tem a ver com bem-estar. Deus está dizendo aqui para o meu, para o seu coração, em nome de Jesus, um contentamento encherá o seu coração, em nome de Jesus. Você está com aquele carro do ano, né? Do ano 2030, nem chegou o ano, mas você tem esse carro, não adianta. Se não tem prosperidade, você está todo triste, todo assim, então, está sempre assim, ó, quando eu tiver, eu serei feliz. Não tem nada disso. Nós somos felizes hoje, contentes hoje, sabe por quê? Porque o que Deus nos deu, o dinheiro não compra, que é a prosperidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que o pastor Coutinho está fazendo aqui nesta noite é o que? É dizer para você o seguinte: crente, você é próspero em Cristo Jesus. Mude a mentalidade. Crente mesquinho, crente avarento, não dou nada, não, que honrar a Deus com a minha finança, que dar meu dia, dar 10% daquilo que eu ganho. Não, crente assim não dá. Jesus não deu 10% dele, Jesus se entregou em nosso favor, 100%. Para a glória de Cristo eu prefiro tudo. Alguém me chama para pregar, manda uma oferta, eu tiro o dízimo daquilo. Eu vendo livro, eu tiro o dízimo daquilo. Tudo que passa na minha mão, eu decidi honrar a Deus, porque eu sei que essa parte não é minha. Essa parte é a parte que eu tenho que entregar para Ele, devolver para Ele, em gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito. E o que eu vejo na minha vida, para a glória de Cristo, nem pense que aqui é um menino mimado falando, não, pense que é alguém grato, e alguém muito grato, que vê o favor de Deus, de cada lado, do lado direito, do lado esquerdo. Até quando eu passei por muita dificuldade financeira, mesmo assim eu não deixei de honrar a Deus com os meus dízimos e minhas ofertas. E de alguma forma ou outra, faltava um café em casa, mas de alguma forma ou outra chegava a mãe, sem saber da minha história, a mãe e o pai com a sacolinha amarela ainda, com bolacha e café, e eu, aleluia, glória a Deus. Um dia eu fui pregar numa igreja, e cheguei naquela igreja lá, a pastora falou assim, ó, viu pastor, não era pastor não, viu, eu tenho algo para te entregar. Quando eu fui ver, o que? Era uma cesta básica lá. Deus sempre sustentando a minha vida. Meu irmão, eu não sei se você consegue compreender aquilo que eu estou pregando nessa noite, mas eu quero te dizer aqui, ó, seja fiel nas suas finanças com o Senhor, e você vai ver do que eu estou falando, se é verdade ou não. Se você, eu estou encerrando já, mas se você entender hoje que a sua oferta ao Senhor traz benefícios para a sua própria vida, você será liberal nas ofertas, você não vai reter. Nós precisamos saber de uma vez por todas que ofertar a Deus faz parte desse culto aqui. Aleluia. Se a gente pensa, querido irmão ou irmã, que ofertar a Deus é dar dinheiro à igreja, dá um dinheirinho aí, vê o que dá. Não é só isso, irmão. Ofertar a Deus é cultuá-lo, é entregar, é dizer o quanto eu confio que o Senhor está cuidando. A minha estabilidade não está nisso, a minha estabilidade está no Senhor. A minha confiança não está aqui no dinheiro, a minha confiança está no Senhor. É isso que Deus enxerga quando você oferta, quando você contribui. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar aqui, ó.
Você tem prestado culto? Não precisa responder não, só pense. Mas você tem prestado culto ao Senhor Deus com os seus recursos financeiros? Eu não vou nem olhar para você não. É você e Deus. Você tem semeado com qualidade? Você, meu irmão, tem plantado muito ou pouco? É para você pensar. Segundo aos Coríntios 9:6, nosso texto base novamente diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Você não vai ganhar de Deus se você semeia. Há uma colheita extraordinária para chegar na sua casa, na sua vida. Há uma colheita de provisão da parte de Deus. O verso 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Fala para quem está ao teu lado, fala: Deus ama quem oferta com alegria. Tem até uma musiquinha, né? Quem oferta com alegria, quem dá com alegria. É assim mesmo? Quem oferta? Quem oferta com alegria, o céu brilhará. Ó, o Nata já puxou ali já, hein? Quem oferta com alegria, nem puxa, senão só começa a cantar aqui, eles vão embora. Quem oferta com alegria, o céu brilhará. Isso aí? Isso não é texto bíblico não, mas é a música que fala muito, né, pastor? É os nossos corações, né? Quem oferta com alegria. Como que eu vou ofertar com alegria? É fácil demais. Como, pastor? Sabendo que o que eu tenho veio dele. Veio dele. Veio dele. Tudo é dele. A inteligência que ele deu, é dele que deu. A inteligência que eu tenho, os clientes, se Deus fechar a porta para você, Carla, e aqui eu falando Carla, mas falando para todos os irmãos, acabou, Carla. Se você não tiver cliente, acabou, Carla. Para todo mundo aqui. Vendedor, se Deus não mandar o cliente, vendedor Patrick, não acabou, quem vai comprar? É Ele que manda. Ah, pastor, dezembro foi uma benção para mim. Ele que manda. Porque se ele falar, eu não mando, acabou. 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 É Ele que manda. Aí, eu sabendo que é Ele que manda, eu vou reter? Não, em gratidão eu dou aquilo que é justo. Por isso que todo dia entra dízimo da Carla lá, todo dia. Faz uma sobrancelha, manda dízimo. E a Carla e muitos outros irmãos aqui. Abraão dizima para Melquisedeque, porque ele entendeu que a guerra que ele venceu, com mais de 300 homens, vencer 5 exércitos, não foi eu não, foi ele. Toma o dízimo, Melquisedeque. Ah, é? Abra comigo Hebreus capítulo 8, verso 7, e a gente encerra. Viu? Ninguém falou só você falou Ninguém mais falou Falei que ia encerrar, todo mundo quis que eu encerrasse. Vocês querem que eu encerro, né? Nem vou nem olhar para vocês, para eu não chatear com alguém aqui. Quem é pleno evangelho não liga não para o tempo não, de verdade. Quem é pleno evangelho gosta de ouvir mesmo, para a glória de Cristo. Quem é pleno evangelho gosta da palavra, né, Jairão? Em nome de Jesus, hein? Não tem como nem falar que você não gosta da palavra, né, Jair? É domingo, é segunda, terça, quarta e quinta na rádio. Pastor, eu estou aqui na rádio. É desse jeito. Hebreus 8:7 diz: porque se aquela primeira aliança, 7:8, vai lá, 7:8, aleluia, 7:8, esse capítulo 7, primeiro versículo 8. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui aonde? No grupo dos levitas. Levi, lá no Antigo Testamento, Moisés, não é a nossa aliança. Diz que lá quem recebe o dízimo, recebiam os dízimos, são homens mortais. Porém ali aonde? Nesse exemplo que eu te passei de Abraão e Melquisedeque. Porém ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive.
Quem se testifica que vive? Jesus Cristo. Quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, o dízimo de Abraão estava sendo recebido pelo Senhor Jesus. O crente não procura um da tribo de Levi para dar os seus dízimos. Não, nós não damos dízimos da amendoim, nós não damos dízimo do milho. Não. Esse daí é da lei. O crente entrega o dízimo na casa do Senhor, e quem recebe o dízimo é aquele que declara que vive. Glória a Deus. Decida, meu irmão, minha irmã, já que você entendeu que você precisa honrar a Deus também com as suas finanças, decida o ano de 2026 que vai entrar. Decida entregar aquilo que faz, que é do Senhor. Não retém aquilo que não é teu, não. Não retém aquilo que não é teu. Decida entregar. Querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, deixa eu te falar. Se você vem conosco nessa grande obra, você vai viver tudo o que nós vamos viver nos próximos anos, em nome de Jesus. Se você não vem, deixa eu te falar, a igreja vai viver da mesma forma, e quem perderá vai ser você. Deus disse para Josué: avise o povo, santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Deus faria maravilhas porque eles iriam santificar, ou Deus vai fazer maravilhas de qualquer jeito? É que a santificação vai fazer você participar das maravilhas que Deus fez. Quem entendeu isso? Você pode ter saído dessa mensagem aqui dizendo o seguinte: tentou me convencer, tentou ganhar eu nas ideias, eu não dou o dinheiro. Não tem problema nenhum, eu não tentei convencer ninguém, eu estou ensinando a palavra de Deus. Mas eu acredito que tem um grupo aqui que espiritualmente entende que as nossas ofertas falam, que os nossos dízimos falam. Existe uma mensagem por trás dessa ação. O mundo não entende, mas nós entendemos. Senhor Deus vai prosperar muito vidas aqui. Deus vai dar muito para pessoas. Sabe por quê? Porque existe um lugar para o pleno evangelho chegar. Existe algo extraordinário para acontecer no nosso ministério, na nossa igreja. E Deus vai nos usar, em nome de Jesus, para que isso aconteça. Eu não quero ficar de fora. Em nome de Jesus, nós vamos ter uma igreja maior. Em nome de Jesus, nós vamos ter uma igreja com ar-condicionado. Eu profetizava quando eu estava lá na Vila São Luís, 3x10 era o salão. Eu já profetizava que a gente teria sala para as crianças. Hoje a gente tem sala para as crianças. Tem uma sala, mas a gente tem por enquanto, glória a Deus. E tem até ar-condicionado para as crianças. Para a gente não, mas para as crianças tem. Mas já vai chegar para a gente também. Para as crianças aqui, amém? Nós vamos ter mais salas, se Deus quiser. Salas dividindo por idade, se Deus quiser. Quando, pastor? Quando eu não sei. Não é uma promessa de homem, mas aqui é uma fé no Deus que nós servimos. E Deus vai entregar muito para você. Mas não retém. Seja generoso com a obra dele. Aqui você tem psicólogo, professor, alguém que te dá atenção e faz tudo isso de graça. Não é você que me paga, é o Senhor que me paga. E Ele não me paga para eu não receber galardão lá. Eu vou receber galardão do mesmo jeito, porque eu vou fazer a vontade dEle. Mas Ele me paga para eu continuar nessa obra que eu estou fazendo, em nome de Jesus. E grande essa obra, e nós não vamos parar. Tem muita coisa boa pela frente. Tem muita coisa boa pela frente. Tem muita coisa boa pela frente. Ao crente frio, nossa, que mensagem de domingo, hein? Não tem problema, eu te perdoo em nome de Jesus. Ao crente cheio do Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu não dou e não vai faltar. Eu dou, ou melhor, eu vou dar e não vai faltar, porque é Deus que supre todas as coisas. Eu vou ser fiel, porque Ele é fiel comigo em todos os momentos. Aleluia.